boa tarde. TV Comunica no ar. Hoje nosso tema é o uso das virtudes na comunicação. Para falar sobre isso, eu convidei aqui especialmente para você, internauta do TV Comunica, Reinaldo Polito. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é Foi todo muita gentileza sua ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. É um prazer muito grande. Reinaldo Polito é mestre em Ciências da Comunicação, é professor de expressão verbal e também palestrante. Claro, todo mundo já conhece esse nome. Ele já escreveu 20 livros que já venderam quase 1 milhão de exemplares. E o 21º está saindo do forno aí. Essa semana já vai estar nas livrarias e se chama Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. É isso tudo que a gente busca, se dar bem com as pessoas, né? Se relacionar. E a comunicação ajuda muito, né, professor? Comunicação vale o tempo todo, Áurea. Se você pensar no jovem, quando ele está fazendo a faculdade, por exemplo, ele precisa fazer as apresentações dos seus trabalhos. Se ele se sair mal, pode ter problema na nota. Termina a faculdade, tem que defender o seu TCC, o trabalho de conclusão do curso. Isso vai servir para avaliação. Termina a faculdade, vai para o mercado de trabalho, vai concorrer com pessoas com mais ou menos as mesmas qualificações. Aquele que for mais comunicativo, mais desenvolto, tem mais chance. E quando ele entra no mercado de trabalho, à medida que ele vai subindo na hierarquia da empresa, ele vai dependendo muito mais da comunicação do que propriamente do conhecimento técnico. Então isso serve para a carreira e serve para o relacionamento do dia a dia. Agora, então tem que saber muito bem da técnica, tem que ser desinibido, desenvolto, usar bem a comunicação, e as virtudes aí são um ingrediente que fecha com chave de ouro, é ou não? A virtude é para o bom relacionamento, tanto dentro da família, como no ambiente social com os amigos e também no ambiente de trabalho. A pessoa, quando é gentil, quando é uma pessoa afável, quando é uma pessoa prestativa, ela tem as portas abertas sempre. Aquele que fica no mundo dele fechado, não interage com as pessoas, não se preocupa com as pessoas, não considera as pessoas, ele vai ficando afastado, depois não pode reclamar. Agora isso, professor, eu tenho a impressão que tem que ser usado durante as 24 horas do dia, né? Não adianta numa reunião de negócios ele ser muito bom para falar, ter uma desenvoltura aprovada e de repente ele sai daquele ambiente, vai para o elevador e térreo. É isso. Não é? Aí não usou a virtude, não resolveu. Porque o que ocorre, nós precisamos ter uma coerência entre o que falamos e a maneira como nós agimos. Então, o que acontece? A pessoa tem lá uma posição hierárquica, ele é importante dentro da empresa. Então, ele sabe que considerar as pessoas de um nível hierárquico inferior, isso é muito importante porque faz muito bem para a imagem. Trabalhar em equipe é extraordinário, ele vive pregando isso o dia todo. E aí, no dia a dia, você observa, ele não interage com as pessoas, o primeiro que passa na frente ele já dá logo um pisão, é um solitário, é um isolado, não se relaciona com ninguém. Começa a existir aí um descompasso, começa a existir um divórcio entre a palavra e a atitude e a credibilidade dele desaparece. Então, quantas vezes você vê uma pessoa que fala bem, muito bem articulado, comunicativo, mas ele não tem credibilidade. Por quê? Porque ele fala de uma maneira, mas age de outra diferente. Ou seja, não é genuíno, não é original. A pessoa precisa trabalhar primeiro o interno para que o que ela manifeste verbalmente ou não verbalmente seja verdadeiro. E esse é um outro ponto importante, porque algumas pessoas querem ser simpáticas apenas externamente como marketing. Mas você percebe quando ela não está sendo autêntica, pelo brilho dos olhos, pela maneira como ela ouve, como ela interrompe a fala, como não dá atenção. Então são detalhes que a própria pessoa às vezes não consegue perceber. Mas se não for sincero esse comportamento, se não partir de dentro, dificilmente vai ter sucesso. E por falar em sucesso, professor, quais seriam as virtudes mais importantes, que seriam fundamentais durante a comunicação? Você fala com relação às gentilezas das pessoas. A gentileza é uma das virtudes. Né? Vamos começar pela gentileza tão simples isso. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa para você, você dizer obrigado, tão simples, parece que as pessoas se esqueceram disso. Dizer obrigado, se você sentir que aquilo foi muito importante, a pessoa teve que fazer até um sacrifício a mais, dizer esse muito obrigado com bastante vontade. Pedir licença, é tão simples isso, pedir licença para uma pessoa, agradecer qualquer ato que tenha sido feito. Alguém, por exemplo, você está passando, ela entra e segura a porta para que você possa passar. E você agradecer. Tem gente que você segura a porta, passa duro, como se você fosse obrigado a fazer aquilo. Aí a gente fala de nada, né? Já foi. Pois é. E agradecer aquele que segura a porta,
é importante não só para o seu comportamento, mas aqueles que estão à sua volta percebem que você foi gentil, que você é uma pessoa simpática, que você é uma pessoa bem relacionada, só conta ponto positivo. Aí tem uma controvérsia, nós conversávamos a respeito desse assunto, vale a pena debater sobre isso. Eu acho que sim, hoje em dia o mundo está muito moderno, as mulheres estão em muito pé de igualdade com os homens, e algumas parece que reclamam quando o homem é gentil. Pois não entendi. Então, nesse próximo livro meu, Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas, num dos capítulos eu falo sobre gentileza. E num dos momentos eu falo que, se você for homem, porque eu escrevo, lógico, para os homens e para as mulheres, se você for homem, se você segurar a porta, abrir a porta do carro para que a mulher possa entrar, puxar a cadeira para que ela possa entrar, são gentilezas que você tem à disposição, e aquele que foi criado dessa forma faz isso com muita naturalidade. E aí, quando eu mandei o livro para a revisão, eu fiquei meio assustado, porque disseram, olha, Polito, você sabe o tipo de debate que está existindo? Algumas mulheres estão achando que esse cavalheirismo é uma demonstração ostensiva de machismo. É o homem querendo mostrar o poder dele, que a mulher é inferior. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu cheguei na sala de aula, perguntei para as executivas que são as minhas alunas se elas tinham algum problema com isso. Nenhuma reclamou, mas existe esse debate. Portanto, ser gentil, mas se a pessoa considerar que essa sua atitude não é uma gentileza e sim uma demonstração de machismo, ora, não seja gentil com ela, seja gentil. O senhor sabe que isso também pode provocar uma outra forma de interpretação, que é a seguinte: o homem muitas vezes não é gentil com a mulher, não usa uma virtude na hora de se comunicar com ela, sobre qualquer aspecto, porque entende que ela vai pensar que ele é controlador. Então ele até gostaria de ser gentil, mas não faz porque tem receio da interpretação. Exato, entra dentro disso. Por exemplo, o homem pagar a conta para a mulher. Tem mulher que não deixa de jeito nenhum, sai no tapa, não pode, que é uma demonstração de que está controlando a vida. Tudo bem hoje você dividir a conta, se isso estiver pactuado, mas se faz questão de pagar a conta como uma gentileza, não é para demonstrar, eu pago conta para os meus amigos também. Isso não acontece, os meus amigos pagam contas para mim, pode acontecer, e eventualmente até uma mulher pagar a conta para o homem. Então, isso não é demonstração de que você está controlando, de que você quer mostrar que é muito mais forte, muito mais poderoso, simplesmente são gentilezas sociais. Ou seja, a pessoa tem que se desarmar. Esse é o grande desafio de todos nós. E receber aquele presente, que a gentileza é um presente, né? De bom grado, não ficar tentando interpretar qual foi sua intenção quando você fez isso ou aquilo. Não, obrigado por ter feito isso, ótimo. E quando começa a praticar, por exemplo, eu falo para os meus alunos, procure ser simpático. Aquele que é simpático, ele tem as portas abertas, procure ser simpático. E alguns falam, mas não tem jeito, como é que eu vou fazer? Eu tenho a cara muito séria. Eu falo, começa a treinar. Sai do prédio onde você mora, diga um bom dia para o porteiro com simpatia. Ah, mas ele não vai nem responder quando eu cumprimentar. Não tem problema. A sua parte está feita. E depois você vai perceber, se você cumprimenta um dia, cumprimenta outro, daqui a pouco ele está sorrindo para você também, que parecia para ele às vezes uma pessoa tão estranha, e você passa a ser simpático, vai se sentir muito bem com isso. E é interessante, as pessoas começam a praticar e gostar do jeito de ser, e a partir daí são simpáticas naturalmente. Acho que praticar virtudes também é um hábito. Muitas vezes as pessoas nem percebem que não estão fazendo isso. Quando começam a fazer, sentem esse reflexo positivo, tanto no outro que recebe as gentilezas, como nele mesmo, e aí vira um hábito, não é? Por exemplo, para escrever um e-mail, falando em hábito, você passa um e-mail para uma pessoa e as coisas estão assim muito automáticas. Passa aquilo lá e não tem nenhuma gentileza naquilo. Então, você colocar um obrigado no final de um e-mail, mandar um abraço, não custa nada isso. E você começa a fazer aquilo, se torna um hábito nas suas correspondências, e é tão simples aquilo. Não, mas tem que ser objetivo. Não, você não vai escrever um romance. Isso também é uma falta de educação, né? As pessoas querem escrever, botar no e-mail, e as pessoas estão muito ocupadas hoje, não tem tempo para ficar, imagine a quantidade de e-mails que você recebe, a quantidade de e-mails que eu recebo. Então, quando tem um e-mail muito grande, você perde um pouco a vontade. Então, tem que ser objetivo, aprender a escrever de uma forma bastante objetiva, colocar tudo em meia dúzia de linhas no máximo, mas cabe um espaço ali para você dizer obrigado e deixar um abraço também. Sempre. E se for muito difícil, já coloque como
fazendo parte da assinatura, então entra automático, pelo menos. Pois não é original, não vai ser personalizado, mas... Demonstra boa vontade ali também. Pelo menos a intenção. E tem gente que diz assim também, mas eu não consigo ser objetivo no e-mail porque eu quero passar as informações todas. Isso é uma questão de prática. Quando eu escrevi o meu livro Super Dicas para Falar Bem... Que é esse aqui. É esse aí, exatamente. Olha só, para quem não conhece... Eu me propus a escrever 60 dicas, cada dica com entre 1.650 e 1.850 toques. Então, bem objetivo para as pessoas, que as pessoas pudessem rapidamente ler o conteúdo, aprender aquilo que estava no livro e sair praticando. E às vezes eu tinha uma vontade de escrever um pouquinho mais, mas eu me determinei a isso e vou fazer. E no fim deu certo, porque é uma questão de prática mesmo. E é curioso porque depois eu fui convidando outras pessoas para que elas participassem da série, todas sem exceção, olha, diziam assim no meio, quando eu falava que era desse tamanho, não, isso é simples, dá para fazer fácil, sem problema nenhum. Então passava um tempinho, aí vinha lá um e-mail, uma ligação, Polito, não daria para quebrar o galho, abrir uma exceção para que eu pudesse fazer, porque eu preciso colocar um pouco mais de matéria. Eu me lembro da professora Edna Perrotti, ela fez um Super Dicas maravilhoso, Super Dicas para escrever diferentes tipos de texto. Ótimo livro. E aí ela me ligou e falou, olha, eu precisava colocar um pouco mais de informação. Eu falei, Edna, você não só vai escrever entre 1.650 e 1.850 toques, como você vai escrever uma dica orientando como a pessoa pode agir para escrever um texto rápido como você vai escrever. E ela colocou esse texto lá dentro, ficou muito interessante. Então, se você tem um texto grande, procure reduzir pela metade, um terço. Se a ideia toda estiver ali, vai ser uma gentileza que você vai fazer, porque recebemos tantos e-mails, tanta correspondência, que aquele que vem curtinho, você falou, ainda bem que ele foi rápido no que escreveu. Professor, e quando o uso de virtudes, como a gentileza, por exemplo, pode ser errado, pode ser inconveniente na comunicação? Por exemplo? Por exemplo, quando a pessoa quer florear demais. Então, você recebe um e-mail lá, muito formal. Prezado fulano de tal. Cheio de carinho, cheio de atenção. Parece que fica sofisticado demais e até não aproxima tanto. Sim. Isso pode ser um impedimento para que a comunicação flua com sucesso? Pode, porque primeiro a vida está exigindo um comportamento muito mais rápido, as pessoas não têm tempo. E tudo aquilo que é muito floreado, muito rebuscado, não faz parte da naturalidade. A pessoa está vivendo num outro mundo, não é mais o mundo de hoje. Porque se você quiser falar ou escrever como as pessoas faziam no princípio do século passado, não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu vejo, dentro do meu próprio curso, nós tivemos duas mudanças grandes ali. A primeira, quando eu comecei a dar aula, só 5% dos alunos do sexo feminino, só 5% de mulheres. E hoje nós temos maioria de mulheres. E a faixa etária também. Nós tínhamos alunos entre 35 e 45 anos. Você vai na turma do sábado na minha escola, que ele é um jardim da infância, 23, 24, 25 anos, e a garotada ocupando posições importantes, supervisão, gerência e tudo lá. E exigindo muita objetividade, sem muito tempo para perder. Então essa fala floreada fica fora do nosso tempo, toma tempo das pessoas também, e você não vai ter credibilidade com relação àquilo que você está dizendo. Porque como isso fugiu um pouco da nossa época, vai dar a impressão de que você está sendo artificial na maneira, que você não está sendo sincero na maneira de se expressar. Sim, parece só marketing e não é original. E é um marketing negativo, você tem toda a razão. O resultado é inverso nesse caso aí. E um outro desafio, quando a pessoa quer ser gentil, mas o interlocutor, não recebe isso bem e é ríspido. Como é que a pessoa bem intencionada, vamos dizer assim, que quis fazer a gentileza, deve se preparar para também não entrar na mesma sintonia e rebater na mesma moeda? E tem que se preparar para isso mesmo, porque às vezes a pessoa tenta ser simpática. Por exemplo, vamos imaginar que você pegue uma pessoa aí de uns 50 anos. E aí você vai falar, e aí garotão, tudo bem? Esse garotão para ele, que você imaginava ser uma gentileza, dizendo que ele é um menino ainda, que é um garoto, o outro pode entender isso como uma forma de diminuir um pouco a importância dele, e ele não vai receber bem. Então, a comunicação tem que estar sempre voltada para o outro. Não é o que nós queremos, e sim aquilo que nós queremos em conjugação com o que o outro pretende receber. Por exemplo, alguém apresenta um projeto. Isso é um exemplo muito simples que dá para entender direitinho.
apresenta o projeto na empresa. Qual é a regra básica? Que você, no início da apresentação do projeto, mostre aos seus pares, aos superiores hierárquicos, aos subordinados, que tipo de vantagem eles vão ter com o projeto que você está apresentando. Que é uma forma de você ter a atenção das pessoas, terem o interesse e fazer com que elas acompanhem o seu raciocínio até o final. Bom, o que elas vão ganhar? Vamos imaginar que você imagine que o lucro, a vantagem, o benefício seja ganhar dinheiro com aquele projeto. Só que você está falando para um grupo de executivos que são muito conservadores. Eles não gostam de arriscar, eles gostam de manter o pé no chão. Se você falar que vai proporcionar uma alta rentabilidade, você pensa que está mostrando um benefício, mas na verdade você está levantando uma resistência dele. Por isso que é importante conhecer o outro. E se a expectativa do outro é ter segurança e não tanta rentabilidade, é isso que você deve dizer no início. Então, no relacionamento é a mesma coisa. É o tratamento que a pessoa gostaria de ter. Pode ser, por exemplo, que você em contato com uma pessoa, chamar de você, está demonstrando uma aproximação, não existe barreira. Mas algumas pessoas com um pouco mais de idade fazem questão de um tratamento mais cerimonioso, ser tratado de senhor, de senhora. Por que você vai quebrar isso? Então você pode agredir e levantar uma resistência desnecessária. Desnecessária, vai demorar mais para chegar lá. E às vezes nem chega. Porque depois que cria a barreira, Áurea, fica muito difícil você quebrar isso aí. Aí tem que dar voltas, o início é muito importante, a maneira como você chega, o primeiro contato, as primeiras palavras, isso é importantíssimo. Você tem alguns segundos para conquistar essa pessoa e evitar que ela levante resistências. Se não aproveitar esses momentos iniciais, você pode até reverter a situação depois, mas vai dar muito trabalho. O senhor falou nas palavras iniciais, me fez lembrar o início de uma apresentação ou de uma palestra, em que normalmente nós ouvimos o palestrante dizer: eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar com vocês para compartilhar esse conteúdo. Isso é uma forma de gentileza? Sim. Sempre é bem-vindo isso, professor? Você tem 3 grandes objetivos no início de uma apresentação. Você precisa conquistar essa torcida, essa simpatia do ouvinte, conquistar a atenção e quebrar possíveis resistências que estejam trazendo. Se existir resistência, o que é que você faz? Relacionar os pontos comuns que você tem com os seus ouvintes, iniciar a sua apresentação tocando nesses pontos comuns, de tal maneira que eles possam quebrar já no início essa resistência. Para conquistar a atenção, a melhor forma é essa que eu disse, que é mostrar qual é o benefício, qual é a vantagem. Provocar um impacto no início também é uma forma boa, ele sabe que aquilo não... Você sai da mesmice e que vai ser algo muito mais relevante do que ele imaginava. E para conquistar a atenção, entra a simpatia de quem fala e o que você disse, é um prazer estar aqui, eu estou muito contente, estou muito feliz, eu quero agradecer muito esse convite que vocês me fizeram. Não custa nada você agradecer. Então esse agradecimento, ele serve para você demonstrar a sua simpatia e para valorizar o ouvinte, porque quando você diz muito obrigado, você está dizendo ao ouvinte: vocês são tão importantes para mim que eu estou feliz de estar hoje aqui falando com vocês. Mas isso tem que ser genuíno e tem que ser contínuo. Não adianta fazer uma abertura tão bonita assim, depois no meio da apresentação falar lá com o técnico de som: abaixa aí esse microfone que não estou ouvindo, né? Isso acontece muito. Por sinal, é você está tocando num ponto, não se briga com ninguém durante uma apresentação. Quer dizer, nem durante, nem antes, nem depois. Mas durante uma apresentação, reclamar que o som está alto, que está quebrando, que as pessoas estão fazendo muito barulho, que está tocando o celular na plateia. Se você age dessa forma, você faz um papel antipático. E as pessoas que estavam ali torcendo para que você se saísse bem, começam a se colocar na defensiva. Eu me lembro de um evento, sou presidente de uma ONG Via de Acesso. É o meu trabalho voluntário, sou presidente dessa ONG já há 10 anos. Embora eu seja o presidente, eu sou minhoquinha do grupo, porque nós temos o nosso conselho ali, o Almir Pazianotto, o Walter Barelli, gente importantíssima. E nós fazemos um evento anual, e num deles, o Roberto Lima, que era presidente da Vivo na época, foi fazer a palestra para um grupo enorme. Nós tínhamos lá uns 1000 jovens para assistir a palestra dele. E a mestre de cerimônia pedimos a gentileza que todos desliguem o celular para não incomodar, etc, etc. E o Roberto Lima, muito espirituoso, como presidente da Vivo, ele falou: quero dizer a vocês que não ouçam o que a mestre de cerimônia disse, deixem o celular ligado. Então foi uma gargalhada só. Então aproveitar aquilo que acontece. Então se toca um celular, ao invés de você ficar brava com aquilo que está acontecendo, traz aquilo para uma brincadeira, os outros depois vão desligar, porque provavelmente alguém esqueceu o celular ligado.
Isso virou uma regra, mas parece que as exceções estão se abrindo. Eu vi isso outro dia numa reunião de negócio em que a pessoa disse: deixem os celulares ligados, porque vocês estão aqui trabalhando, é uma reunião de networking e vocês podem ter que atender uma ligação, então, por favor, quer dizer, talvez as pessoas estejam um pouco mais flexíveis em relação a isso. Eu escrevi alguns artigos no UOL falando sobre a tecnologia em sala de aula e nas palestras. Porque alguns professores, os mais antigos, eles não suportam. Abriu o tablet na sala de aula, ou mexeu no celular, ele já acha que é uma falta de consideração com ele. E, na verdade, não necessariamente, pode ser que o aluno esteja fazendo anotações ali. Ora, ele está com o celular, ele gosta de mexer no celular, por que não pegar o tema que você está desenvolvendo e pedir que cada um aceite um desafio? Fazer um resumo daquele tema em 140 toques, que é o tamanho de um tweet. Pronto, ele vai e você traz a tecnologia para dentro da sala de aula. Agora, está lá jogando paciência, não presta atenção, aí eu também não resisto. Como é que faz então, professor, já que a tecnologia está tão dentro da sala de aula ou de eventos como palestras, cursos, e a pessoa tem que colocar de alguma forma alguma regra, talvez seja interessante para que a dinâmica aconteça de forma proveitosa, e a insistência da plateia com relação às vezes, a gente vê toda hora as pessoas falando ao celular e falando em volume alto. Aí atrapalha. Quando atrapalha, aí tem que encontrar uma maneira de corrigir. O que ocorre? Normalmente isso não acontece. O aluno e o público numa palestra, ele precisa ser conquistado. Um minutinho de atenção, é um minutinho, passou um minutinho. O público só presta atenção, o aluno só presta atenção quando você tem dois requisitos. Mostrar o benefício que é que ele vai ganhar, porque se você der uma aula e o aluno não perceber nenhum tipo de vantagem naquilo, está falando por falar, não vai prestar atenção em você. E você criar expectativa, sempre mostrando que algo interessante vem à frente, algo interessante. Então ele segue aquela cenourinha, vai correndo atrás da sua apresentação. Então essas duas formas. E há situações que você pode contornar. Vamos imaginar que você esteja desatenta numa aula que eu estou lá ministrando. Eu não vou ser indelicado e fazer uma pergunta a você porque você não está prestando atenção. Por que eu vou deixar você constrangida diante do grupo? Mas o que está do seu lado está prestando atenção e os outros também. Então o que eu faço? Uma pergunta para quem está desse lado, uma pergunta para quem está atrás aqui. Você percebe que o perigo está rondando por perto. Já fico suando. Já passa a prestar atenção. E aí o que você pode fazer também, uma pergunta simples, muito simples, já na pergunta embutindo a resposta, para que a pessoa possa participar. Quando ela participa, ela se sente presente naquele ambiente e passe a prestar atenção. E mais um detalhe também, eu dei muitos cursos no Google, foram 15, 20 turmas que eu ministrei. E o pessoal muito antenado, muito rápido. Em uma turma de 15, eu tirei uma fotografia por trás, 12 estavam com um computador ligado na sala de aula. Mas aí é que está, é um pessoal muito antenado, eles estão mexendo no computador, mas você fala, ele levanta uma pergunta, você faz uma pergunta, ele dá a resposta, ele acompanha. Eles conseguem acompanhar 3, 4 situações diferentes ao mesmo tempo. Só porque ele não está olhando na sua direção, você vai ficar chateado. Não, a aula está correndo bem, eles estão aprendendo, está tudo certo. Então essa vaidade de que não estão olhando para mim, isso o professor precisa reaprender. Isso também é um exercício de uma virtude, a humildade, não é? Não é fácil. Diminuir um pouquinho esse ego e transformá-lo em humildade. Não é fácil. Por exemplo, receber crítica. Não é fácil receber uma crítica, porque o outro, quando ele faz uma observação, isso pode ser importante na sua vida, um erro que você esteja cometendo, e mesmo que a crítica não tenha assim muito fundamento, ao invés de ficar se desculpando, não, eu estava fazendo isso por causa disso, não era nada disso, a pessoa recebe a crítica, ao invés de agradecer, ela fica se desculpando e tentando mostrar se justifica. Fica se justificando e perde a oportunidade de aprender. O outro nem terminou de fazer a crítica ainda, está fazendo aquilo não para menosprezar ninguém, com muito boa vontade, como amigo, tentando ajudar, e o outro acaba reagindo dessa forma e perde a oportunidade de aprender. Então alguém fez, no mínimo, dizer muito obrigado por essa observação. O outro vai ficar contente e você vê aí se você segue ou não o que ele disse. É uma oportunidade de crescimento. O senhor falou isso, me lembrou uma das gafes mais polêmicas que a gente teve a oportunidade de conhecer semana passada, em que uma jornalista do Rio Grande do Sul teria feito uma crítica às médicas cubanas, à aparência das médicas cubanas que estão chegando ao Brasil. E falou aquela história, falou que não
Devia ouvir o que não queria. Qual foi a resposta da cubana? Eu não me lembro. Não, da cubana exatamente eu não sei, mas provocou uma série de observações da comunidade virtual que não julgou bem o que ela disse, né? Quer dizer, aí vem uma falta de virtude na comunicação, julgando a pessoa pela aparência e não pela capacidade. E depois ela disse, foi só uma brincadeira, não queria ofender. Então esse tipo de justificativa acho que não cola muito, né, professor? Aí é a questão da brincadeira. O mundo está meio chato. Está chato. Você não pode brincar com nada mais. Não pode fazer brincadeira nenhuma. E quem fala em público ou quem escreve é um risco muito grande, porque você faz uma brincadeira, não é só aquele que está sendo atingido, mas as pessoas que estão ao lado também. No começo eu fiquei meio revoltado com isso, sabe? Não, todo mundo chato, não pode brincar com nada, já se viu essa história de politicamente correto, estão levando aí para o extremo. Quando eu vi que a situação era irreversível, o que eu fiz? Eu introduzi isso nas minhas aulas. Então, hoje, qual é o limite? Até onde você pode chegar? O que agride? O que não agride? O que é aceitável dentro de uma situação como essa? Mas, vamos imaginar um caso como esse aí. Se alguém faz um comentário e aquele que recebeu a observação, a pessoa que fez o comentário foi grosseira. Mas aquele que recebeu, ao invés de reagir, se ele tivesse feito o seguinte comentário como resposta: eu acho que realmente as roupas não são adequadas. É uma cultura diferente, estou num outro país, eu tenho certeza que logo eu vou me ambientar e vou poder conviver com vocês. Muito obrigado pela observação. Não ficaria simpático? Eu costumo dizer, professor, que isso é o tipo de observação que quebra as pernas do outro. É uma resposta como essa, não é? Porque faz a pessoa refletir sobre o que ela disse. Mas o duro é que depois que falou e publicou numa rede social, a repercussão é tão grande que a pessoa, claro que vai se arrepender eternamente de ter feito aquilo. Agora, tem que tomar cuidado com a ironia. O Mário Quintana dizia o seguinte: a ironia deve ser voltada para a inteligência. As pessoas que não têm inteligência não vão conseguir entender, então você se afaste delas, porque contra a burrice não há remédio. Olha, Mário Quintana falando isso aí. Forte, hein? É forte. Mas se uma pessoa ela tem dificuldade de entendimento, se você sabe que ela vai pegar aquilo que você diz ao pé da letra, tome cuidado. Se você fizer uma brincadeira, você tem que exagerar essa brincadeira de tal forma que ela perceba que se tratou mesmo de uma brincadeira. Se você tiver que explicar, o que eu disse foi só uma brincadeira. Se você tiver que explicar, você não usou a brincadeira na medida certa. Quando a pessoa é muito bem preparada intelectualmente, ela percebe logo que aquilo que você... entrelinhas. Não, nas entrelinhas. Né? Aquilo é tão exagerado que não poderia ser levado ao pé da letra. Sim. Então ela percebe que existe uma mensagem por trás. Mas aí você tem uma outra situação, Áurea. Você sabe que no ambiente corporativo, as pessoas estão ali convivendo, são pares, mas tem muita concorrência entre os pares. E aquele que trabalha com você, convive com você, é muito inteligente. E se você fizer uma ironia, ele vai entender a ironia, ele vai saber que se trata de uma brincadeira. Mas o que ele faz? Ele finge que não entendeu a brincadeira. Pega a palavra ao pé da letra e se mostra ofendido. Você falou isso para mim. E aí você tenta se explicar, não, foi uma brincadeira, mas aquilo já contaminou o ambiente. Então são duas situações. Se você perceber que a pessoa tem um nível intelectual mais baixo, ou se o nível intelectual for elevado e ela pode, nessa atuação de traíra, usar aquilo que você está dizendo contra você, se você fizer, procure não brincar, mas se você brincar, exagere de tal forma, imitando o fanho, fazendo careta, enfim, de tal forma que não fique nenhuma dúvida que você estivesse brincando naquele momento. Professor, muito bem levantado esse tópico, mas eu imagino que pessoas assim, elas levem tudo muito para o pessoal e achem que você está falando aquilo, é para ela, é para ofendê-la. O senhor acha que mesmo com toda a comunicação cheia de virtudes, a gente ainda corre o risco de ofender sem querer uma pessoa? Não, isso acontece mesmo, porque o que acontece é que aquilo que nós falamos é construído a partir da nossa formação. Então, quando eu falo com você, eu estou usando a minha experiência, estou usando os meus medos, estou usando os meus preconceitos, as minhas expectativas de vida. É a minha formação que está sendo utilizada no momento em que eu transmito a mensagem. Quando a mensagem chega até você, você vai interpretar essas palavras, essas expressões, a partir da sua formação, a partir da sua experiência, dos seus medos, dos seus preconceitos. E é uma outra
realidade totalmente distinta daquela que está sendo utilizada por quem transmitiu a mensagem. Do encontro da mensagem de quem falou, da mensagem de quem recebeu, você tem a formação de uma terceira mensagem, que é aquela que acaba prevalecendo. Então, corre sim o risco. Aquilo que estamos dizendo, ao encontrar com a realidade dessa pessoa, se transforma numa outra informação e ela pode ficar chateada. Por isso que nós precisamos conhecer muito bem quem seja essa pessoa. Às vezes você faz uma coisa brincando, com toda boa vontade, mas o outro recebe aquilo como ofensa. Por isso, muitas vezes, a comunicação verbal pode estar acompanhada do não verbal com um sorriso, que mostra simpatia, e pode ajudar a quebrar isso. O senhor acha que assim funciona? Perfeito, porque... Mas aí é que está também. Qual é o tamanho dessa simpatia? Porque se você começa a me agredir, por exemplo, eu dou um sorriso, o que eu estou dizendo ali nas entrelinhas com esse sorriso? Não tem muito fundamento o que você está dizendo, mas eu também não vou ficar chateado com isso. Mas para quem está vendo, esse sorriso pode parecer deboche. E se ele for tomado como deboche, eu vou agredir não só você, como as pessoas que estão ao lado também. Então é preciso ter essa medida certa da simpatia para que você não pareça falso, para que você não pareça ser uma pessoa debochada e para que você atinja o seu objetivo da maneira como você pretende. Mas a comunicação é bonita por isso, né? Porque todo dia nós estamos aprendendo. E à medida que você vai mudando de região, à medida que você vai mudando de época, vai mudando de status social, tudo isso vai se modificando. A brincadeira que você fazia e que poderia não parecer vulgar, lá na época em que era moleque de rua e que brincava, aquilo parecia a coisa mais normal do mundo. Hoje já pode ser uma coisa muito grosseira e vice-versa. Então é preciso tomar cuidado. Onde nós estamos, com quem nós estamos falando, em que época nós estamos vivendo e se aquilo é adequado ou não para a comunicação naquele momento. Tem que considerar também a linguagem politicamente correta, que inclusive já foi tema aqui de um dos nossos programas, pelo professor José Luiz Fiorin da USP, que destacou muito bem essa questão das palavras inadequadas. E muitas vezes é por conta do que o senhor falou. A época já passou, eu ainda continuo usando essa brincadeira e ela não cola mais naquele ambiente. Tem que tomar cuidado. E as pessoas mais velhas, elas têm um pouco mais de dificuldade. Porque chamar o meu amigo de rua, lá em Araraquara, de negão, era algo muito normal. Carinhoso até. Carinhoso. Ele mesmo passava na minha casa e minha mãe atendia, onde estava em casa, falava, fala que o pretinho passou por aqui e tal. Muito normal aquilo. Com o tempo, as coisas foram se modificando. Aí você falava, uma pessoa de cor. Mas também não como uma pessoa de cor. Que cor que você está falando? Lógico que era ofensivo aquilo. Bom, chega num momento que aqueles que viveram mais de 40, 50 anos ficam perdidos. Afinal de contas, qual é esse tratamento? Então, tem que tomar muito cuidado. Os jovens já não têm mais essa desculpa, porque eles não passaram por essa transição. Eles chegaram no momento em que eles sabem muito bem qual é a crítica que é feita, como as pessoas podem se ofender, o tratamento adequado para que as pessoas possam ser respeitadas. E se não agir assim, é grosseria com certeza. Quer dizer, a virtude tem que vir em primeiro lugar de qualquer jeito. Depois, sim, você adequa a sua linguagem para que é politicamente correta, adapta ao ambiente ou à pessoa que você está se relacionando. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa do bem, a chance de você acertar é muito grande. Infelizmente, as nossas famílias inverteram o papel. No passado, o que acontecia? A educação era dada dentro de casa e poderia existir uma complementação na escola, um refinamento daquilo que era ensinado. Hoje, alguns pais, por falta de tempo, o pai trabalha, a mãe trabalha, deixa o filho, enfim, não tem condições de dar aquela educação. E transferiram, terceirizaram essa educação para a escola. E a escola nem sempre tem condições de educar como deveria ser educado. E as crianças vão crescendo. Hoje você vê essa nova geração, quando entra na empresa, eles chegam peitando o chefe. Né? Você, porque você... Esse tipo de tratamento, tanto que na nossa ONG, você sabe, o trabalho que nós temos é ensinar como ele vai se vestir para o trabalho, o tipo de linguagem que ele vai utilizar, como é que ele vai escrever, que tipo de relacionamento hierárquico ele pode ter para que ele sobreviva. Porque sabe qual é a consequência? A pessoa é admitida pelo conhecimento ou pelo potencial de conhecimento, mas ela é admitida pelo comportamento. Comportamento inadequado.
Então ele chega lá e falando assim, pô, tô aqui há um mês, até agora não aconteceu nada comigo e tal. Sim, o Dr. Carlos está lá há 30 anos, não aconteceu nada com ele também. Então é preciso tomar cuidado para que você possa subir gradativamente, mas sempre com muito respeito. O mais velho recebe o jovem de uma forma aberta, aprendendo com o jovem, porque ele vai ser oxigenado com essa cabeça arejada que o jovem está trazendo, com essa rapidez de raciocínio, com essa tecnologia, e o jovem vai aprender com o mais velho, porque ele tem toda a experiência e tem toda a história da empresa na mão. Quando essas duas gerações resolvem se unir, o resultado é bom para todo mundo, ganha empresa, ganha o mais velho, ganha o mais jovem também. Sim. Professor Reinaldo Polito, pegando carona no título do seu mais novo livro, que vai ser lançado ainda essa semana, Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. Em que medida o uso das virtudes na comunicação pode atingir esse objetivo, conquistar e influenciar? Por exemplo, no ambiente de trabalho. As pessoas se comportam, às vezes, como se fossem verdadeiras ilhas. Cuida do trabalho dele e o outro cuida do trabalho do outro. E ela se esquece que ela precisa ter esse relacionamento. Então não custa nada, por exemplo, se você percebe que um colega seu está lá com dificuldade no seu trabalho, está com prazos apertados, ele precisa atingir um determinado resultado, e você tem conhecimento a respeito daquilo que está sendo feito, por que você não pode oferecer ajuda para ele? Mesmo que você tenha que ficar um pouco mais além do trabalho. Ah, não, mas ele nunca vai ser reconhecido. Não importa, você fez a sua parte, mas normalmente reconhece. No futuro, quando você vier a precisar de uma ajuda, talvez não precise nem pedir, ele vai se oferecer. E com isso nós vamos melhorando o nosso relacionamento. Cerca de 70% das pessoas que são demitidas não tinham ideia de que seriam demitidas. É uma surpresa para essas pessoas. E aí, ele que viveu numa ilha, ele vai no caderninho de relacionamento dele e tem 3 nomes. E aí ele precisa mandar currículo para um. Aí é que ele vai tentar se aproximar da pessoa. E parece algo muito interesseiro, porque até agora não conversou comigo. Daqui para frente vai se interessar. Se ele fizer esse relacionamento, ele vai aumentando esses números da sua agenda sem interesse nenhum. Não é interesseiro aquilo que ele está fazendo, mas só para se relacionar bem. E se um dia vier a precisar, as pessoas já estarão próximas dele. Outra coisa, as pessoas querem ter razão em tudo. Esse é um outro capítulo do livro. Que não é uma virtude isso. Não é uma virtude, mas olha só. Você deve conhecer pessoas assim, olha. Se relaciona com alguém, está tudo ótimo, sai junto, vai para barzinho, viaja, etc. Aí chega um belo dia e fala assim, rompi. Não é relacionamento amoroso, não, é amizade. Rompi. Mas rompeu por quê? Ah, porque ela me fez isso. Aí você fala, tem razão, realmente aprontou com você. Aí começa uma outra amizade. Passa um tempinho, tá tudo bem, 1000 maravilhas. Daqui a pouco vem, não deu certo aquele relacionamento. Por quê? Porque ela me fez isso. Você fala, tem razão. Sim, mas se as pessoas que aprontam conosco, se nós formos cortar o relacionamento, nós não vamos ter amizade com ninguém. O ser humano, ele falha. Será que no lugar dele nós não cometeríamos o mesmo tipo de erro? Será que não seria interessante você relevar aquilo, dar uma oportunidade para que a pessoa pudesse, quem sabe, reconstruir uma linha diferente de tratamento, e mesmo que venha aprontar lá na frente? Então, querer ter razão em tudo, eu digo o seguinte, você tem razão, mas você está errado. Então tem que tomar cuidado, porque senão vai fechar todas as portas com todas as pessoas. A questão da crítica, eu falei daquele que recebe a crítica, e aquele que faz a crítica? Normalmente ele faz por vaidade, para mostrar que ele tem conhecimento, que então ele sabe tudo e vai ajudar, e às vezes não é isso que o outro está querendo. A crítica, ela machuca muito, a crítica fere muito, as pessoas normalmente não sabem receber uma crítica, elas são muito inseguras, as pessoas elas estão instáveis com todas essas modificações, elas não sabem o que ia acontecer. Então você faz uma crítica, ela se sente agredida pessoalmente. Cuidado com a crítica. A pessoa chega atrasada todos os dias, é um defeito que ela tem. Vai falar, está chegando atrasado, mata. Um dia, 2, ela chega no horário, você fala, puxa, olha, você não sabe como estou feliz. Vê que você conseguiu resolver o seu problema de horário, realmente, pronto, você faz um elogio e ele sabe que chegar atrasado é um defeito que deveria ser corrigido. Agora, se ele chegar e disser, bom, você chegou no horário, mas você não fez mais nada que a sua obrigação, aí já não estimula em nada, né? Então, e o que ganha com isso? Não ganha nada. Mas esse o que ganha é que eu acho que é o grande entrave para que as pessoas ampliem mais o uso das virtudes, a comunicação acertada, porque muita gente acha,
Por que eu vou falar alguma coisa para o outro melhorar ou para o outro crescer? Eu não ganho nada com isso. Então esse egoísmo... Ganha bem-estar, não tem nada a ganhar. Passa a ser uma pessoa melhor com ela mesma, porque esse egoísmo não leva a nada, não leva a nada. Você vê pessoas que lutam sempre sozinhas, chegam no fim da vida e estão sozinhas, aí não tem ninguém para se relacionar, não construíram uma amizade sincera, não existe um relacionamento duradouro e aí vão viver sozinhas. O homem, ele foi feito para viver em sociedade. Não precisa ter muitos amigos, mas alguns amigos nós precisamos ter. E uma amizade sincera, verdadeira, ajuda. Nós não nos bastamos. Se você tem uma conquista, você precisa de alguém para comemorar essa conquista sua. Se você tem um problema, você precisa de um ombro para chorar os seus problemas. Agora, se você não tiver ninguém, só olhar para o espelho, aí você vai se encontrar com a tristeza, com a infelicidade. E não adianta a gente ficar esperando que a gentileza comece do outro, né, professor? Cada um pode propagar gentilezas a qualquer momento, a partir de agora, inclusive, no trânsito, que é um grande ganho, em qualquer situação. E aí você começa, é uma roda que vai girando, isso vai crescendo, você fala, que gostoso, eu estou fazendo uma gentileza, de repente vem de um outro lugar que eu nem sei de onde, uma gentileza também para mim, porque tem a lei da ação e reação, mas que é infalível. O que você faz vem de volta. O que você faz vem de volta. Muita gente fala assim, não, mas eu estou cansado, né? E aí tem um outro lá, você vê, velhinho, coitado, ele não investiu no futuro dele, não pagou a aposentadoria, ele está lá com 80 anos precisando trabalhar. Volta tarde, cansado, já arreado, e ele precisa desse trabalho com tanta idade para poder se sustentar. Aí com aquela sacola, com aquele embrulho na mão, cansado, e o outro que está sentado falando, não, estou cansado, jovem, não tem dor nas costas, não tem dor nas pernas, por que não dar o lugar para esse senhor sentar? Não, mas essa gentileza acabou. Isso é coisa do passado, isso é coisa de tonto, só tonto que faz isso. Então, aí, se você acredita nisso, você está certo. Se você acredita que não é ser tonto, você também está certo. E voltem. Um dia ele vai ser velho, tomara que seja, né? Porque o outro conseguiu, ele não sabe se ele vai conseguir ou não. E aí talvez não façam a mesma coisa com ele. Isso aí. É só tentar. Eu daria essa dica. Se eu pudesse dar algum conselho, eu daria essa dica. E você sabe, Aura, também os grandes centros vão fazendo que as pessoas se fechem muito. Não sei se você já percebeu, você vai de carro para o interior, passa nos primeiros pedágios, assim, ok, muito obrigado, boa viagem. Obrigado, boa viagem. Você vai chegando lá para o interiorzão, muda. Muito obrigado, uma boa viagem. É muito mais carinhoso. Então, a pessoa quando vive num centro menor, ainda ela tem um pouquinho dessa gentileza. Se nós, dos grandes centros, pudéssemos aprender um pouco mais com as pessoas que estão um pouco mais distantes, a vida seria muito melhor também. E a gente aprendeu muito com a sua presença aqui. Eu adorei, tenho certeza que o internauta também. O papo está muito gostoso, mas a gente tem que finalizar. Eu queria deixar o recado. Bom, lembrar o internauta, um dos principais livros, podemos falar isso, né, Não, professor? esse é o livro mais importante. Como falar corretamente, sem inibições. Olha aqui, gente. 111 edições. Incrível. Quantos? Mais de 500 mil exemplares ele vendidos. atingiu 525 mil exemplares. Esse livro ficou também 3 anos nas listas dos mais vendidos. Muito bom. E essa semana sai o 21º, mais um sucesso do professor Reinaldo. 21º. E aquilo que eu disse como curiosidade, que esses 2 livros estão sendo lançados na Rússia também. Na Rússia. E a Rússia é um problema que eu só sei uma palavra em russo. Qual é? Sogra. Quer dizer o quê? Shostorva. Quer dizer, a palavra em russo quer dizer sogra. Eu falo isso para os meus amigos e falam, não, os russos são inteligentes, né? Então tem que aprimorar a gentileza na comunicação com a sogra. É verdade. Né? Porque já virou uma piada essa história. A sogra pode até ser boazinha, mas é sempre motivo de piada. Para você ter uma ideia, o meu primeiro casamento acabou. Mas este livro aqui, depois do casamento ter acabado, eu dediquei à minha sogra. Uau! É, uma queridíssima amiga, Dona Odete. Não estourava tanto, então? Não, amicíssima, companheirona. Professor, muito obrigada pela Foi um prazer muito grande. Também adorei. A gente poderia conversar horas aqui, mas o programa termina agora. Eu só quero agradecer por compartilhar conosco o seu conhecimento. Esses temas todos que nós abordamos, eu costumo escrever sobre isso, que alguém tiver interesse. No nosso site não tem senha para entrar, não tem objetivo de vender nada, totalmente livre. O endereço é www.polito.com.br. Ou então o Reinaldo Polito no Facebook também está tudo lá. Ótimo, já divulgamos o site no início do programa e agora foi ótimo ter reforçado. Obrigada mesmo. Obrigado. Na semana que vem, o TV Comunica recebe Sérgio Navega, que vai falar sobre argumentação.
Olha só, como argumentar melhor o seu discurso para convencer, talvez influenciar melhor as pessoas, e aí vamos incluir as gentilezas e as virtudes nisso tudo. Uma ótima semana para você, muito sucesso e até segunda que vem. Tchau!